Olha, eu vou chamar aqui o nosso próximo painel, que são as novas perspectivas do direito da família, e eu vou conversar com com o professor Conrado Paulino, com a doutora Sara Barros, ela que é presidente da OAB Jovem, e também com Camila Macera. Eu quero botar aqui no nosso painel já a presença do professor Conrado Paulino. Já vou pedir a vocês que joguem aqui. Professor, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao 2º Congresso Online da Advocacia Baiana. Satisfação falar com você. Tudo bem? Boa tarde a todos e a todas. É uma grande satisfação estar aqui participando novamente desse evento e muito bem acompanhado. Então, fico muito feliz e honrado de estar aqui participando e conversando com todos os colegas aí do estado da Bahia. Eu quero também dar minha boa tarde à doutora Camila Macera. Muito boa tarde. Tudo bem, doutora? Tudo jóia. É uma honra estar em casa, né? Porque agora eu tenho um pedacinho de casa aí na Bahia. E mesmo que esteja longe fisicamente, meu coração tá aí. A senhora tem um pedaço de casa aqui na Bahia? Tenho. Inclusive, esse pedacinho de casa é junto com a da Sara. Bom, eu tenho aqui para falar sobre o tema. Deixa eu pegar aqui. Eu quero que... Deixa eu botar meu óculos aqui para ler direito, para não errar o tema que eu vou sugerir aqui. Eu quero que tire tudo dele ou dela. O novo paradigma da advocacia familista. Eu quero ouvir essa preleção. Professor Conrado, por favor, eu quero que tire tudo dele ou dela. Você sabe que mais cedo aqui, eu conversando com a equipe técnica que compõe aqui a transmissão, a gente falava sobre essa questão. Em tese, a gente falava sobre isso. E eles estão ávidos para poder ouvir essa palestra do senhor, então é com o senhor, por favor. Vamos lá, vamos conversar um pouco. E a Camila falou a respeito de estar em casa, porque a Sara, que está coordenando o painel, é cunhada da Camila. Então, é um painel de direito de família em família, né? Eu tô inclusive pedindo reconhecimento de irmandade socioafetiva para daqui a pouco me sentir cunhado também, para ficar tudo em casa. E é um grande prazer, como eu já tinha adiantado, conversar com todos os colegas, principalmente para que a gente possa analisar a questão do novo papel do advogado e da advogada familista. Porque aqueles que têm na sua família pais ou mães advogados, ou até mesmo avós advogadas e advogados, ou até mesmo se vão relembrar as suas aulas lá da faculdade, é bem possível que tenham tido uma preparação para o estado atual profissional dentro de uma ótica do litígio, trabalhando como se nós, advogados e advogadas, precisássemos, no momento que assumimos e somos constituídos num caso, que automaticamente nós passemos a nos tornar inimigos da parte adversa. E poderia aqui contar uma série de situações que eu já passei na minha caminhada, de me dar muito bem com um colega da parte adversa, de comer churrasco, porque afinal de contas meu sotaque não nega, eu sou gaúcho, na casa desse colega ou dessa colega, e simplesmente no momento do foro a gente tem que tomar uma distância regulamentar com medo de que o advogado, o cliente desse colega ou os meus clientes imaginarem que existe um grande conluio. Eu me lembro certa vez que um colega advogado, ele queria me presentear com uma caixa de vinhos que ele tinha comprado para mim, e a gente estava saindo de uma audiência, e ele disse: não, vamos fazer o seguinte, vamos nos encontrar num posto de gasolina que fica na rua de trás. Eu disse: meu Deus, parece que estamos fazendo aqui uma coisa muito ilícita, sendo que o que nós somos? Colegas e amigos. E aí a gente precisa pensar no papel que a gente tem que desempenhar na vida dessas pessoas, na vida dessas famílias. Porque, afinal de contas, essas pessoas que estão passando por um processo de divórcio ou de dissolução de união estável são pessoas que não estão em condições normais de temperatura e pressão. Com muita propriedade, a gente costuma chamá-los
no processo como partes do processo. E a grande verdade é que quem está em parte não está inteiro. Nós temos ali pessoas fragilizadas que esses restos de amor estão batendo as portas do Poder Judiciário, e a grande questão que cada um de nós precisa pensar no seu dia a dia é que nós somos a parte técnica dessa relação. Ou seja, as emoções a gente deixa para o cliente. Tá, Conrado, mas isso quer dizer que vocês têm que atuar de uma forma totalmente fria? Não. Nós temos que atuar de uma forma empática, de nós nos colocarmos no lugar desse cliente que está passando por esse momento difícil, mas não esquecer que o espaço processual ele não serve para curar as feridas. Porque, afinal de contas, ninguém morre de amor. Claro que quando a gente está sofrendo, a gente pensa que vai morrer de amor, né? Lá no fundo do poço, quando tu chega a estar escutando no auge da sofrência, que tu já passou da Marília Mendonça, tu já foi pro Pablo do Arrocha, e tu já está escutando aquela música dele que fala, abre aspas, o coração de todo mundo bate, só o meu apanha. Veja que, ultrapassado a fase de Pablo da Rocha, tu já começa a ir para a fase do safadão. Meus amigos, voltei, eu estava ficando louco, bora beber que eu estou solteiro de novo. Veja, é outro espaço. Claro que o próximo espaço seguinte é quando a gente se recupera, porque eu estou convencido que final de relacionamento é igual ressaca. Quando tu ainda está te recuperando da ressaca, tu não pensa em beber de novo. Mas depois, quando tu já está recuperado, tu pensa, que sede, né? Porque daí tu já está pronto para um novo relacionamento. Daí já está na fase de você voltar a escutar Jorge Mateus. Né? Então, veja, tudo isso, todas essas etapas que são naturais no processo dissolutório, a gente tem que ter a capacidade de dar o acolhimento para esse nosso cliente sem que a gente se envolva emocionalmente com isso. Ah, Conrado, mas isso é impossível. Não, isso é uma questão de treinamento. E se tem algo que eu aprendi no dia a dia da minha advocacia familista, é de que eu não posso querer pelo outro. Ou seja, existem pessoas que simplesmente não querem ter atitudes colaborativas, que preferem que o juiz decida, que querem ter um processo vingativo. Isso tudo porque elas não querem, na justiça, procurar a justiça. O que as pessoas buscam, por causa do seu estado fragilizado, elas buscam é vingança. Bom, Adam, mas como é que a gente vai ter atitudes éticas perante uma pessoa que visivelmente o que vier na sentença não vai satisfazê-lo? Bom, primeira situação, o nosso Código de Ética e Disciplina nos traz que mesmo no exercício da advocacia privada nós temos que atuar com independência. Isso quer dizer que nós não precisamos, só pelo fato de termos assumido a representação processual daquele cliente, concordar com as atitudes tomadas por ele ou por ela. No meu escritório, cada contrato de honorários, eu coloco uma cláusula que, se o cliente não seguir as minhas orientações, eu irei renunciar ao mandato. Tá, Conrado, mas se tu fizeres isso, tu vai perder os honorários finais, que cá entre nós, na advocacia familista, os honorários finais são o filé da advocacia. Conrado, daí tu vai abrir mão dos honorários finais? Sim, porque eu vou abrir mão desse dinheiro, mas eu não vou abrir mão da minha noite de sono. E vou continuar firme naquilo que eu acredito. Porque a minha grande preocupação nessas situações é quando os pais acabam utilizando os filhos para parcelar dívidas. Quem nunca já observou numa situação de um divórcio ou de solução de união estável com filhos, onde este filho ou essa filha é utilizado como arma? Afinal de contas, aquele ou aquela que quer brigar pela guarda no lateral, muitas vezes eu já começo a visualizar indícios de alienação parental. Que a guarda no lateral ela é transformada num troféu. A velha frase do eu ganhei a guarda. Porque se esse filho ou essa filha escuta essa frase, ele está acostumado lá da estrutura do futebol, aqui quem ganha é o melhor. Em se tratando de parentalidade, não tem melhor e nem pior. Isso
eu costumo passar não só na minha realidade de sala de aula aqui em Porto Alegre, para os meus alunos da mentoria Direito em Prática, que eu ministro junto com o professor baiano Cristiano Chaves de Farias, que é promotor de justiça. E lá na mentoria Direito em Prática a gente está com inscrições abertas, que vocês podem ter oportunidade, olha só, de ser colega da Camila. Camila é nossa mentoranda. E a gente costuma ter e passar na prática do dia a dia do direito de família e sucessório para os nossos mentorandos a necessidade desse olhar ético e não esquecendo que essas gerações que nos antecederam na advocacia foram muito importantes institucionalmente, fizeram parte da nossa história de formação, mas eu tenho certeza que cada um e cada uma de nós que participa desse congresso tem uma grande responsabilidade e uma quebra de paradigmas. Porque não adianta o CPC, em mais de 30 dispositivos, falar da mediação e da conciliação sem que nós, enquanto procuradores, não tenhamos atitudes colaborativas. E as atitudes colaborativas, elas começam até mesmo na redação da petição inicial. Quantas vezes a gente pega uma petição inicial que parece uma novela mexicana? Porque, afinal de contas, tem muita gente que ainda acha que advogar em família e sucessões é o programa do Ratinho, é o programa Casos de Família. E não. Nós vamos tratar as situações emocionais com muito respeito. E um bom filtro é a gente tratar a intimidade dos outros como eu gostaria que a minha fosse tratada. Porque o fato da dissolução afetiva não exige que nós levemos ao judiciário os motivos da ruptura. A gente não dorme na cama de ninguém. Cada um deles vai ter uma versão dos fatos, onde, para a verdade processual que precisa marcar esse divórcio, essa dissolução da união estável, os motivos da ruptura pouco importam. Se foi falta de desejo, se foi falta de cumplicidade, se foi falta de amor, bom, isso, cada um deles precisa olhar para dentro de si para que numa nova relação que vai existir, ela não cometa e nem ele cometa os mesmos equívocos. Bom, Guado, mas o que a gente pode fazer para a mudança desse quadro? Vejo que a abertura interdisciplinar ela é essencial, porque a gente vive um momento em que o discurso interdisciplinar ele vive muito bem, ele se sustenta muito bem. Agora, a prática interdisciplinar ela é um desafio para todas as ciências. O encaminhamento desse cliente à terapia, o papel da perícia psicológica, da perícia social e até da perícia psiquiátrica em processos que envolvam guarda de filhos, que envolvam alienação parental, são essenciais. Então, vejam, fica aí a responsabilidade de cada um e cada uma de nós em abrir-se verdadeiramente para esse conhecimento interdisciplinar. E saber que, sim, muitas vezes, você, assim como eu, vai ser chamado de sonhador, vai dizer que não tem espaço para advogado que tem atitudes colaborativas. Eu prefiro continuar acreditando nesse sonho. Porque, afinal de contas, num momento tão triste que a gente ainda vive socialmente, cada um de nós, nesse momento, tem a sua casa, tem a sua credencial profissional e tem saúde, tem que se considerar um privilegiado. E que a gente use esse momento ainda difícil na sociedade brasileira e mundial para a gente ser muito grato por aquilo que a gente tem. Porque eu não sei se você já notou que não é por acaso que o tempo atual ele tem o nome de presente. Ou seja, nós ganhamos todos os dias um presente de fazer a diferença. O passado a gente não controla mais. O futuro depende do tempo atual. E se cada um de nós quer construir uma nova sociedade, passem muito pelas atitudes profissionais que a gente vai conduzir. Porque nós estamos lidando com pessoas em crise. Mas esse é um desafio que nós todos compartilhamos em conjunto. Eu aqui, na minha casa em Porto Alegre, você do outro lado do Brasil, assim como colegas de todo o Brasil que estão participando deste congresso, essa responsabilidade é conjunta. E tenham a certeza, Sara e demais colegas da Bahia, que eu sempre vou estar à disposição quando vocês precisarem, e esse é um compromisso de transformação conjunto. Deixo à disposição lá o meu Instagram,
@Conrado_Paulino. Vai ser um grande prazer ficar em contato com vocês e eu vou ficar aqui anotando tudo que a Camila vai nos brindar em seguida. Bom congresso a todos. Professor Conrado, satisfação. Eu acabei não apresentando aqui, eu disse o nome, mas acabei não apresentando minha presidente, porque eu vou ser advogado jovem em breve, minha presidente da Jovem Advocacia, doutora Sara Barros. Doutora, boa tarde, viu? Mas com a grande revelação, que bom. Boa tarde, Gunner. Boa tarde a todos e a todas que estão nos assistindo. Eu queria agradecer ao professor Conrado Paulino. Hoje de manhã, conversando com o Gunner, eu disse a ele, Gunner, eu sou fã incondicional de Conrado. Verdade. Conrado, eu tenho todos os livros de Conrado, acompanho, faço minhas petições e fica a dica para quem está assistindo. E sempre pedem. Fora isso, o painel com Camila Mazera, que eu sou fã também. Conheci o trabalho de Camila através das redes sociais. Minha outra cunhada, detalhe, me falou que tinha uma menina que estava falando de direito das famílias nas redes sociais. E eu simplesmente passei para ela passou para mim o Instagram e eu comecei a seguir. De lá para cá, ela veio para a Bahia diversas vezes e agora ela é minha cunhada, é uma jovem advogada, pioneira aí, que está fazendo um trabalho incrível no direito das famílias. O que eu acho interessante é que o professor Conrado, ele lançou para o mundo esse amor. E aí colocou, quando Camila falou, olha, eu tenho uma semente plantada, eu tenho um coraçãozinho na Bahia, eu pensei que fosse ficar só nisso. Aí o professor Conrado foi e falou, eu achei isso perfeito. Não, é que não é semente, a Camila já tem uma plantação. Mas vamos voltar. Vamos. Tá vendo? O painel tem tudo a ver. Então, Camila, o que eu posso dizer é sorria, você está na Bahia. Deixa eu falar uma coisa aqui. Não falar sério, que nós estamos falando sério, a descontração faz parte. Mas a gente está falando sobre essa questão da família, e aproveitar aqui, Sara, e uma coisa que sempre cabe, e aí eu vou usar um pouco da ação do comunicador, né? A ação do comunicador, ele propõe que você, e muitas vezes, pergunte algo que não é possível, mas que é importante citar. Eu queria que a doutora Sara Barros pudesse nos contar alguns exemplos de situações de família que a gente possa ter, algumas histórias que acontecem de famílias que estão lá. Bom, se a senhora puder, obviamente, eu não quero colocar ninguém em maus lençóis aqui, mas seria bom, até para a Jovem Advocacia, poder entender como é que funciona lá dentro. Ou o estudante de direito que está agora nos ouvindo, como é que é lá dentro? Uns 3 casos que a gente possa comentar aqui. Gunner, você sempre querendo ser polêmico, mas vamos lá. Professor Conrado trouxe aí algumas músicas. Engraçado que ele tem um projeto muito bacana, né, com relação às músicas, ligado aos direitos das famílias. Então ele faz esses comentários e eu sempre acompanho, sempre que tem oportunidade. Uma dada oportunidade, teve uma música aqui da Bahia, de 2 meninos que fazem música ali no Boteco do Caranguejo, e eles cantavam uma música que era a mulher colocando querosene para matar o cara porque descobriu uma traição. E aí as pessoas têm uma visão do direito das famílias, muito do que ele falou, que é o programa do Ratinho, programa de João Kleber naquela época da infidelidade, né? O que passa na televisão, e às vezes as pessoas esperam isso na audiência. E quando eles chegam na audiência e não se deparam com essa situação, eles ficam às vezes, inclusive, decepcionados. Mas assim, o papel do advogado e da advogada familiarista nisso é muito importante, porque a gente normalmente recebe as pessoas, a depender da situação, essas pessoas estão trazendo toda uma carga emocional, toda uma ferida, um relacionamento que a pessoa não queria que tivesse terminado, uma situação que ela não quisesse que fosse daquela maneira. E a gente precisa lidar com a emoção do cliente, mas principalmente a gente precisa explicar que naquele momento que essa pessoa vai encontrar ou com seu ex ou com a sua ex, depende muito da situação, mas quando a gente passa por um divórcio muito difícil, ela vai se deparar com aquela pessoa que você já não vê há um bom tempo. Eu lembro que um dos primeiros casos que eu peguei um divórcio bem complicado e que eles já não se viam há 4 meses, iam se ver a primeira vez em mesa de audiência.
A cliente tremia, ela dava crise de choro antes de entrar na sala, porque ela não queria ter terminado o relacionamento e ele tinha terminado. Então, o papel do advogado nessa hora é muito importante. Fora isso, a gente se depara com algumas situações que, por mais que você oriente os clientes insistem em fazer diferente. Eu tive um caso de uma regulamentação de visitação para a avó. A mãe tinha falecido, ela era avó materna, e ela estava sem conseguir regulamentar a visitação para o neto. E aí, no dia da audiência, ela chegou e trouxe um saco cheio de foto. Aí eu cheguei e disse assim, olha, é uma audiência de conciliação, você não precisa mostrar nada, não precisa, já está tudo nos autos, quem está aqui não é o juiz, é um conciliador. A gente explicou tudo, aí fomos para a sala de audiência. Sentamos na mesa, deu início à audiência. Aí o pai foi começar a explicar o que estava acontecendo para a gente regulamentar. A primeira coisa que ela fez, Gana, adivinha? Jogou o saco na mesa, jogou todas as fotos, disse que queria mostrar, começou a apontar, e aí você fica naquela situação, né? Então, você passa por isso dentro do direito das famílias, e para quem está iniciando, a gente sempre tem medo. As pessoas, quando estão no início de carreira, a gente sempre tem medo. Quando se fala de audiência, fala de sustentação oral, você percebe que os jovens advogados e jovens advogadas, eles se sentem inseguros. Eles sentem medo em ter que contraditar uma testemunha, eles sentem medo em saber qual é o rito, qual é a forma de se colocar, e principalmente eles ficam preocupados em como eles vão agir e orientar aquele cliente. Eu digo sempre que a audiência é o momento que o cliente está ali lhe testando. Doutora, o advogado de família, ele também acaba tendo muito um quê do psicólogo, não trocando as profissões, obviamente, a todos vocês que estão aqui, professor Conrado e Camila, mas ele tem um quê muito de ouvir, né? Ele acaba sendo, porque envolve um laço afetivo, né? Envolve um amor perdido, envolve um momento de traição, sempre envolve algo que toca muito mais ao coração, e aí parafraseando o professor Conrado, essa coisa de tocar o coração, do que efetivamente uma perda material, um crime cometido. É muito mais complexo, não é, doutora? Sim, sem dúvidas, porque quando a gente fala das famílias, a gente está falando da vida das pessoas. Eu digo sempre que nunca você, na sua advocacia, não vai passar por um caso de família. Sempre você vai ter um primo, um irmão, um tio, um amigo do amigo que está precisando fazer um divórcio, um amigo do amigo que está com problema na pensão alimentícia, alguém que precisa fazer um reconhecimento de união estável. Você pode até não ser especialista e atuar na área, mas com certeza, no escritório de advocacia, sempre vai surgir uma causa de família, porque a família está em todos os lugares, né? É o que a gente vive no dia a dia, é o que a gente perpassa, então é muito difícil você... Eu brinco com a jovem advocacia quando a gente fala assim, a porta de entrada da jovem advocacia na advocacia é os juizados. Só que, paralelamente a isso, a gente sempre tem um caso de família por perto. Tem mais algum exemplo que a senhora queira citar? Não quero perguntar mais nenhum. Não, você quer contar causos de audiência. Enquanto aluno, eu tenho que perguntar. Conrado e Camila devem ter também. Aproveitar aqui a presença de Conrado e Camila, tem isso eu volto a dizer, eu pergunto na condição de aluno de direito, porque o aluno, vocês já passaram por essa fase, é um questionador nato. Ele, por excelência, ele quer saber coisas que aconteceram. Eu costumo dizer que na aula do meu grande mestre, professor Marcos Melo, de tanto parar a aula, ele dizia, Luiz, você quer parar de encher o saco e deixar eu fazer a aula? Porque o direito criminal cabe você perguntar, professor, e aí, o que foi que aconteceu? Mas espera aí, volte um pouco. E aí eu queria dizer de vocês, algum caso que vocês possam comentar do direito de família? Professor? Olha, eu vou contar um caso. Vocês estão me ouvindo bem? Estou me ouvindo, pode falar. Eu vou contar um caso que aconteceu comigo semana passada. Inclusive, é uma das dicas que eu deixo para quem está ingressando aí na advocacia familiarista, né? Não tenha medo de pedir ajuda. Eu liguei, foi para a Sara Barros, essa daí que está com a gente aqui no painel, e pedi ajuda em relação a contraditar a testemunha e tal. E ela falou, olha nas redes sociais para ver se, né, enfim, tem uma relação ali da testemunha com a pessoa, e de fato tinha.
uma foto em que a pessoa falava, não, minha irmã, parabéns, minha irmã, não sei o quê, e chamava de irmã. E nos comentários a pessoa falava, minha irmã, te adoro. Na hora de contraditar, eu falei, né, aleguei, o juiz, inclusive, pediu para que eu mostrasse o print, isso tudo online, na audiência online. Mostrei o print, então, a gente, na esfera virtual, a gente tem que estar sempre preparado, né, o juiz não vai querer ver o print do seu celular, o print tem que estar no computador. E a justificativa da testemunha foi porque é irmã, não porque era amiga íntima, mas sim porque na igreja, né, se chamam de irmãs. Foi uma situação até assim, cômica, né? Mas enfim, aconteceu comigo recentemente e eu falei, nossa, mais uma para anotar ali no caderninho de pérolas que a gente vivencia, né, na prática. Professor, tem algum caso que o senhor possa contar? Na verdade, assim, a gente tem muitas situações, não necessariamente de audiência, mas de surpresas que a gente tem de, às vezes, as pessoas, né, que é uma situação muito comum, o discurso ser um e a prática ser outra, né? Às vezes a pessoa diz, não, eu não quero nem ver perto, eu não gosto mais. Daí quando chega no dia da audiência, na época das audiências presenciais, vinha cliente de luzes feitas, de unha bonita, de bolsa nova, né? Então assim, pensei, opa, né? Parece que algo mudou, né? Então são essas situações assim que a gente muitas vezes se depara, assim como idas e voltas, né? É muito comum, às vezes a pessoa, porque está num momento de instabilidade muito grande, um alto e baixo, né? Mas certamente aí quem for se direcionar para a advocacia familista vai ter momentos de grandes emoções, né? Olha, com certeza quem trabalha com direito de família não sofre de tédio, né? Isso aí eu garanto. Eu quero, professora, vá, por favor, doutora Sara, não quero deixar a senhora em mais lençóis não, mas só mais um. Eu acho que todo mundo... Olha o silêncio que fez nesse estúdio, somente para ouvir as histórias. Então, só mais uma, por favor. Tá bom, Gunner, vamos lá. Eu acho que a minha quarta ou quinta audiência de ação de alimentos, que é uma ação corriqueira, a gente ingressou com ação com relação ao pai para aumentar a pensão alimentícia. Ele pagava uma pensão alimentícia de R$1.000. E a mãe dizia que ele tinha mais condições, e ele na contestação não tinha, e pedindo gratuidade, dizendo que não tinha condições, e aí a gente se preparou para a audiência. Eu pedi para o juiz fazer diversos ofícios, INSS, cartões de crédito, que é ponta para poder a gente ter uma noção e nada. Procurei nas redes sociais e nada. Pedi para o juiz oficial Detran, o juiz não tinha feito ainda, o ofício não tinha chegado, e chegamos na audiência. Ele chegou atrasado com o advogado dele. Eu já estava na sala. Quando ele chegou na sala, que ele sentou na mesa, ele jogou a chave de uma Ferrari em cima da mesa. Aí eu esperei, o juiz começou, e aí a gente ia começar a instrução, e na hora que a gente começou a instrução, eu perguntei a ele, qual o carro que o senhor dirige? Qual é o seu carro? E aí, e começou. Então, assim, a gente tem que ter todo um cuidado, e eu acabo tendo muito caso nesse sentido das audiências, que são mais vivos. Obviamente que a gente tem outras situações, como o professor Conrado contou aí, como Camila passou agora, eu também já tive uma situação dessa de audiência, de ter que abrir, inclusive quando ela ligou, eu disse, olhe se conhece nas redes sociais. Já está com o rol das testemunhas, joga lá nas redes sociais da pessoa, joga no Facebook, que sempre encontra. Então, a gente sempre acha alguma coisa, sempre eu tenho alguma coisa, até porque para você levar uma testemunha para poder falar de um processo de família, é muito difícil não ter vínculo nenhum. Verdade. Então, foi o que eu falei a ela, quando vier contradita, pede para ser ouvida só como declarante para poder acontecer. Mas, assim, a gente tem muitos casos que venham a acontecer, eu acho que nunca a gente vai saber tudo. A gente sempre vai estar ali aprendendo algo e convivendo com algo, porque a gente está falando de pessoas, de relacionamento, de amores. Então, isso em cada pessoa tem um impacto. Então, cada vez mais a gente vê acontecer dentro da advocacia familista alguns casos assim, e a gente sempre troca figurinha, porque é dessa maneira que eu acho que a gente consegue aprender, e eu tenho certeza que quem está assistindo a gente aí hoje está aprendendo também. Verdade, o direito é fantástico porque ele propõe diversas possibilidades
e a cada uma delas você fica encantado. Então, para o jovem advogado, esse advogado que está começando a vida e que talvez nesse momento esteja em outra área do direito, quem sabe ele já não passou a ser familista, com certeza. Deixa eu passar as manifestações aqui para vocês. Carolina Gaspar fala: Conrado, como sempre brilhante e humano nas colocações. Obrigada pela palestra. Vitória Santos diz: Conrado é meu doutrinador preferido. Sandra Veloso dos Santos fala: concordo com seu posicionamento. Um olhar sensível, sem deixar de ser responsável diante do conflito familiar. Bom, eu vou passar a palavra à doutora Camila. E aí, doutora Camila, no tema Advocacia Jovem, os 5 desafios da advocacia jovem familiarista. A senhora tem tempo de 20 minutos. A palavra está com a senhora, por favor. Muito obrigada. Vou começar a falar então sobre os desafios, né? Hoje mais cedo eu estava conversando com a Sara sobre como, né, o jovem advogado tem essa necessidade de saber como se posicionar, já que o mercado está tão diferente. Hoje está todo mundo inserido no mundo digital. Nunca se falou tanto sobre marketing digital. Então, o que fazer, né? Eu quero atuar na área de família, mas como que eu faço? Como que eu vou prospectar? Me falaram que em família eu devo prospectar no mercado, eu devo prospectar no salão de beleza, e nada disso eu estou fazendo agora com tanta frequência. Como que eu vou fazer para me posicionar no mercado familiarista, né? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Eu fiz um material para que vocês vejam esses desafios aqui na prática, tá? Só me dá um ok para ver se vocês estão vendo direitinho, então, né? Já vi aqui na tela. Então, a jovem advocacia familiarista e seus dilemas no contexto desafiador que a gente enfrenta hoje, né? A primeira coisa que um profissional ele pega a carteira, né? O jovem advogado que já está ali querendo se destacar no mercado familiarista, né? Ele precisa ter um norte, ele precisa ter uma clareza, um objetivo de onde ele quer chegar. Porque para quem não sabe onde quer chegar, o destino nunca chega. Você está sempre indo, né, conforme a onda, nadando conforme a maré, e aí você não sabe se você está melhorando o seu posicionamento na carreira, se você não tem uma visibilidade imediata ali do que você quer para daqui 1 ano, para daqui 2 anos, para daqui 3 anos, de fato você nunca vai conquistar nada, porque você não vai ter essa sensação mesmo de vitória, né? De eu tracei esse objetivo e segui em frente. Ou seja, trace esses objetivos, inclusive dentro da seara familiarista, né? No mercado familiarista, o que a gente pode ver nesse contexto hoje que a gente está vivendo? Existe um crescimento, isso não só no mercado familiarista, tá? Mas atuando nessa área, eu percebo que houve um crescimento absurdo do consultivo. As pessoas estão mais interessadas em saber sobre os direitos dela. É claro, né? Hoje nunca se falou tanto ou nunca se teve tanto acesso à informação. Então, é muito nítido que o seu cliente vai chegar no seu escritório, e isso é um dever nosso, né? Ser melhor que o Google. Porque o seu cliente ele vai chegar no escritório sabendo o direito dele, sabendo a diferença de guarda compartilhado e unilateral, sabendo que, eu quero alimentos compensatórios, eu quero isso. E utilizando de expressões técnicas, porque o Google falou para ele que é dessa maneira, né? Então, o consultivo cresceu bastante, a parte extrajudicial também vem crescendo bastante, inclusive vem sendo uma preocupação maior do cliente, principalmente pela questão da burocracia, e uma preocupação maior também do familiarista, né, de atuar na seara extrajudicial, porque é mais lucrativa, é menos onerosa, é menos burocrática para ambas as partes, tanto para o profissional como para o cliente. Outro ponto que está muito em voga no mercado familiarista é a inserção da tecnologia em procedimentos. Eu acabei de contar para vocês um caso em que o juiz pediu para que eu compartilhasse a tela e mostrasse um print de uma rede social. Ou seja, a gente tem que estar bastante antenado em relação a posicionamento digital, não só em rede social, tá, gente? Em questão de procedimento mesmo. Hoje existem vários tipos de procedimento que a gente pode fazer eletronicamente, então houve uma inserção muito grande da tecnologia nos procedimentos familiaristas. Eu conheço escritórios que contrataram pessoas, jovens advogados, para
começarem ali no escritório deles, mais tradicional, mais antigo, simplesmente para os ajudarem na questão tecnológica. Fazer sustentação oral. Gente, eu conheço advogado que perdeu uma sustentação simplesmente porque não conseguia tirar um mute aqui do Zoom. Perdeu a sustentação oral. Então, assim, é muito bacana esse cenário que a gente tem hoje, porque a gente, os jovens advogados, os que estão ali atualizados com essa questão tecnológica, eles têm uma chance de se destacar nesse mercado, né? Dentre as demandas que vêm se destacando no mercado familiarista, planejamento sucessório, né? As pessoas têm se preocupado em verificar como vai acontecer a partilha de bens, então tem uma procura na questão do planejamento sucessório, testamento, alteração de regime de bens, doação, enfim, essa parte consultiva vem crescendo bastante. Relacionamentos amorosos fáticos, nunca se falou tanto sobre contratos de namoro, sobre escritura pública de união estável, reconhecer, não reconhecer, eu devo casar, não devo casar, o que é melhor? Então, está crescendo bastante a procura nesse sentido. Os rearranjos familiares, né, isso já é uma demanda que vem crescendo até mesmo antes da pandemia, e com a pandemia cresceu ainda mais, porque as pessoas já se relacionavam rápido. Durante a pandemia, as pessoas se relacionaram mais rápido ainda, tá? E ações relacionadas ao Covid-19, a execução de alimentos, a própria guarda, isso tudo a gente precisa estar a par do que a jurisprudência vem se posicionando, né, para a gente ter um melhor posicionamento no mercado. Além dessas que eu citei aí, tem a questão do direito digital também. Tem se falado muito sobre herança digital, então é um tema que é novo, tem poucas pessoas que falam assim com propriedade sobre isso ainda, é interessante você estudar sobre isso. E questões interdisciplinares, um exemplo, né? Nunca foi tão absurdo também o crescimento de empresas familiares, né? Então, quando existe um divórcio envolvendo uma empresa familiar, é interessante você se posicionar nesse sentido. E outra questão que até me foi procurado recentemente, uma escola precisa de um treinamento de professores, porque os professores não sabem como lidar com a guarda compartilhada, guarda, convívio, um busca, o outro, né, para quem que liga quando está doente e tal. Então, essa questão, principalmente depois do Covid-19, né, houve uma preocupação muito grande, e essas questões interdisciplinares é uma escola. O que a escola tem a ver, né, com uma ação judicial que está ali? Na verdade, tem muito a ver. E aí essa escola me buscou para oferecer um treinamento para os professores, ou seja, as questões interdisciplinares também estão crescendo bastante. Prospecção de clientes é mais um desafio, assim, absurdo no nosso início de carreira, né? Como eu falei no início. E agora? Eu não estou saindo tanto, né? Nós estamos em época de pandemia. Como é que eu vou fazer para prospectar clientes? Gente, o primeiro ciclo de clientes é familiar e amigo. Não tem jeito. Tem que buscar parente. Eles nunca foram tão importantes. Tem que falar para os parentes. Inclusive, é uma coisa que eu sempre falo nos jantares. Eu falo, olha, gente, se vocês tiverem amigos, colegas que estejam precisando, não deixa de me indicar, né? É importante vocês falarem isso também. Depois do primeiro ciclo de familiares e amigos, vai ter os amigos dos amigos, os amigos da família, né? Deixe clara a sua intenção para os seus familiares e amigos que você está divulgando, né? Indicação. Essa indicação depende de uma experiência satisfatória do cliente. Então, se o seu parente foi lá, te procurou e você ofereceu um bom serviço, né? Não só como primo, não só como sobrinho, mas como profissional mesmo, tratou ali aquela demanda como crescimento pessoal e profissional, ele vai te indicar para outras pessoas. A indicação, ela é sempre recorrente, ela é a melhor métrica para avaliar se sua advocacia familiarista vem sendo, né, vem progredindo. Desconhecidos. Como sair do desconhecido para o conhecido, né? A gente precisa se posicionar, fazer networking. Networking é extremamente importante, ingressar nas OABs, respectivas OABs, fazer parte das comissões, tem que fazer networking, gente, é muito importante no início, porque as parcerias vão ser muito bem-vindas no início, né? E outra coisa que é muito legal também é a produção de conteúdo, rede social. Eu só estou aqui hoje, como Sara falou lá no início, porque ela me viu na rede social, apertou para seguir, começou a acompanhar meu conteúdo. Eu já visitei a Bahia várias vezes por conta do Instagram. E fora isso, né, eu alcanço outras pessoas que vêm a ser parceiros, clientes, alunos.
Então, a produção de conteúdo é muito importante. Camila, não tem experiência, o que eu vou falar? Eu indico você fazer 2 coisas, tá? Na produção de conteúdo. A primeira é mostrar a sua rotina de capacitação, ou seja, quais são os estudos que você está fazendo para se dedicar nessa área, quais são os cursos que você está fazendo, entrar na mentoria do Conrado Paulino, na comunidade Advogando em Família, que vai abrir as inscrições logo em breve também. Então, fazer parte de ambientes em que você se torne conhecido mesmo. Tá? Então, mostre a sua rotina de capacitação. E o segundo ponto é mostrar a sua rotina profissional mesmo. Camila, eu ainda não estou atendendo cliente, ainda não estou vivenciando nada. Começa a ler sobre, pega um posicionamento de alguém, pega um posicionamento, por exemplo, do professor Conrado Paulino e emite a sua opinião sobre um posicionamento que ele falou, né? A chance dele repostar esse conteúdo é grande. Quando ele reposta esse conteúdo, você tem uma visibilidade para milhares de seguidores. Então, faça essas 2 coisas para usar a produção de conteúdo a seu favor. Quem tem boca vai a Roma. Tem uma junção de tudo que eu falei aqui. Você mesmo pode correr atrás de boas experiências, ou seja, o networking que eu falei, sempre se posicionar como advogado. E, gente, a gente comunica o tempo inteiro, tá? Não é só ficar falando que é advogado. É a forma como você se veste, é a forma como você se posiciona em todos os lugares. Assim, aqui em casa, quase todos os prestadores de serviço que vêm aqui, eu falo, olha, eu sou advogada, eu milito na parte de divórcio, separação e tal, eu uso uma linguagem mais para a pessoa que é leiga no assunto mesmo, e vários deles já me procuraram para atuar em serviços também. Então, não deixe de falar, não tenha vergonha de falar que você é advogado. Prospectei um cliente, né? A parte do atendimento. Isso aqui tanto o professor Conrado como a doutora Sara já falaram, né? É importante a gente pensar na escuta ativa, né? A gente tem que ser, sim, tem um quê de psicólogo, né? De ouvir com atenção o cliente, até porque a versão dele, né? Tem até um ditado que fala, a versão da Chapeuzinho Vermelho sempre vai ser que o lobo é mau. Né? Então, assim, a gente precisa ouvir com atenção a versão do cliente para tentar captar qual é a mensagem da outra pessoa, qual é a versão da outra pessoa, uma visão que a gente chama holística ali daquela demanda, né? Acolha o seu potencial cliente. Não duvide do poder do cafezinho coado, né? Servir um café na hora do atendimento. É online, Camila. A sua roupa comunica muito, a forma como você ilumina comunica muito, né? Use paradigmas, que é sempre no atendimento, usar outros exemplos que você já vivenciou, que você já estudou sobre, né? É importante você falar isso no atendimento. Para você não se sentir perdido, tenha um roteiro, siga scripts de atendimento, gente. No início, ver quais são os documentos que são necessários para um tipo de demanda e já vá com esse checklist mesmo na hora de atender o cliente, né? O que eu costumo fazer? Quando um cliente me busca pelo Instagram ou por qualquer outra via online, eu sempre mando um formulário do Google. Isso é super simples de fazer. Um formulário do Google em que eu solicito algumas informações para ver qual que é o caso e tudo mais. Por quê? Porque isso já me antecipa e já me assegura do que eu vou tratar ali naquele momento. Principalmente nos seus primeiros atendimentos, isso é extremamente relevante e importante. Porque a pessoa comunica lá, eu estou me divorciando, estou me separando, quero informações sobre. Então, você já sabe que o atendimento vai ser sobre o divórcio, né? Prepare-se com antecedência. E uma dica prática, não diga assim, eu não sei te responder. Esteja atento ao posicionamento da jurisprudência, você pega lá o formulário que a pessoa respondeu com antecedência, ou se a pessoa te mandou um WhatsApp, eu quero um atendimento. Você poderia me adiantar, por gentileza, qual que é o atendimento, ou sobre o que versa a demanda, para eu separar um tempo na agenda? Ou seja, a pessoa já vai captar ali a ideia de que, bom, se é muito complexo, eu vou precisar separar um tempo maior na agenda. Você está justificando o porquê de querer saber antes a demanda ali do cliente. E aí você vai estudar sobre, né, e vai estudar o que a jurisprudência está falando sobre aquele assunto. Por quê? É uma via que você pode utilizar quando você não sabe algo. O que acontece quando o cliente pergunta algo que eu não sei? E, gente, isso acontece com todo mundo, tá? Todo mundo tem uma primeira vez que sente realmente que não sabe. Mas o que eu costumo fazer? Eu costumo ir pelo caminho genérico, ou seja,
divórcio, né? O atendimento ali é sobre divórcio. Eu costumo falar o que genericamente a lei fala sobre o divórcio especificamente, e aí eu continuo falando. A jurisprudência tem esse posicionamento, mas no seu caso, seria necessário uma pesquisa mais aprofundada, seria necessário avaliar o documento também é ótimo. E para você não dizer não sei, tá? E sempre se portar efetivamente ali como uma advogada familiarista, um advogado familiarista com propósito, tá? Desafio do peticionamento nas demandas familiaristas. Isso aqui eu aprendi com várias né, petições que a gente vai levando algumas patadas de juiz, vários cursos, inclusive o próprio professor Conrado já me ensinou bastante sobre essa questão de peticionamento nas demandas familiaristas. E o que eu vejo? Assim, a sua petição, ele até adiantou, né? O professor Conrado falou sobre a questão de não ser uma novela mexicana. A sua petição, ela precisa ser objetiva. O que de fato precisa ser dito para o direito pleiteado? A gente não discute mais culpa em divórcio, precisa ficar expondo coisas, gente, e assim, por experiência própria, né, já estagiei do outro lado do balcão ali, no Ministério Público, e é fato, quando você junta foto, nem sempre aquelas fotos ali vão ser relevantes para a demanda, né, então é importante que você pense assim, o que de fato eu preciso falar para obter o meu direito. Não precisa ficar rodeando, né? Tenha petições sempre objetivas. Os fatos selecionam o direito, ou seja, aponte os fatos importantes para o resultado da demanda. Por exemplo, a temporalidade. Eu estou entrando com uma ação de reconhecimento de união estável. A gente sabe que um relacionamento, ele inicia na fase do namoro, na fase do conhecimento, depois ele vai amadurecendo para a união estável, né? Quando que de fato começou essa união estável? Isso tem total diferença, por exemplo, na partilha de bens, né? Então, a temporalidade é sempre uma questão muito importante. A própria separação de fato hoje põe fim aos efeitos do regime de bens. Então, a temporalidade é algo muito importante quando você for apontar os fatos importantes para o resultado da demanda. Seja sempre atento para a questão de rede social, como eu falei para vocês, as redes sociais entregam muitas coisas. Faça ata notarial de qualquer coisa que você vê em rede social que seja importante, que seja relevante para a demanda, tá? Então, os fatos selecionam o direito. O que é bem colocado nos fatos é considerado pelo juízo. Fique atento também aos ritos e procedimentos, né? A terminologia que você vai utilizar. Então, por exemplo, eu vou fazer uma audiência de alimentos, tem limitação de testemunha, diferente de procedimento comum. Eu vou fazer uma audiência de curatela. A entrevista de curatela é uma audiência completamente diferente. Saiba qual é o rito, qual é o procedimento, como que você vai peticionar, como que você vai argumentar essas coisas na petição. Por exemplo, o inventário, né? Estou até com uma demanda parecida. Inventário pode acumular com reconhecimento de união estável desde que tenha documentos incontestes. Se for aumentar essa demanda, se tiver instrução probatória, se tiver dilação, se tiver necessidade de produzir mais provas, não vai ser no feito do inventário. Então, você tem que estar atento aos ritos e procedimentos do que você vai peticionar, tá? E o último item ali, entendeu o que é que desenha? Aplique o Visual Law nas suas petições. Gente, tem uma coisa que é super complicada e que eu já vi, assim, várias vezes erros mesmo. Às vezes por parte do advogado, às vezes por parte da parte que informa algo errado, às vezes por parte do próprio cartório, que é a partilha. Partilha de bens é sempre algo muito complexo, principalmente questão de inventário. O que eu gosto de fazer? Eu faço desenho. Às vezes eu coloco lá a árvore genealógica, eu coloco lá direitinho quanto fica para cada um. Eu desenho o bem. Às vezes eu coloco o desenho do bem, tá? E não é desenho escrito, gente. É infográfico. Mostrar informações ali com base no vídeo, por exemplo. Eu já coloquei QR Code em petição. Por quê? Tudo para facilitar o entendimento do juízo. Então, o Visual Law é uma das tendências bem fortes aí, principalmente no peticionamento das demandas familiaristas, porque a gente às vezes precisa explicar algo de maneira mais pormenorizada. Então, juntar um QR Code com um vídeo seu explicando, por exemplo, seria algo interessante, tá? Então, o Visual Law seria muito bacana como dica aí para o peticionamento nas demandas familiares.
Acabou os desafios? Não, tem muitos desafios ainda, gente. Tem a questão do posicionamento, tem a questão da precificação, tem muitos desafios, que inclusive fica aqui meu convite, logo mais no dia 7 a 13 de junho, eu vou fazer um evento chamado Jornada Advogando em Família para os familiaristas, falando um pouquinho, né, dos desafios que o familiarista enfrenta, destrinchando todos os nichos que eu falei ali no início, que estão em destaque no momento, falando sobre precificação, que é um dos maiores medos, né, e receios do advogado jovem, questão de posicionamento em audiência. Então, a Jornada Advogando em Família vai ser muito legal. Seria impossível esgotar todos os desafios aqui, mas eu quis trazer os mais importantes para que vocês saiam daqui sabendo, pelo menos, como lidar ali durante a jovem advocacia, e dizer que o compromisso é o que transforma desejo em resultado. Não adianta nada a gente começar a atuar em direito de família, a gente vai ter cliente que a gente vai precisar demitir por vezes, né, como o próprio Conrado adiantou. Tem uma cláusula lá no contrato que fala que se o cliente desobedece qualquer tipo de orientação, vai ser, né, revogado esse contrato, enfim. Então, é importante que vocês não sucumbam mesmo nos primeiros obstáculos. Os primeiros anos de carreira são os mais difíceis, o começo é sempre a fase mais difícil, mas persistam, né? Ser familiarista é um desafio, e é um desafio, sobretudo, muito humano. E eu gosto muito, muito mesmo de estar nessa área. Eu continuo à disposição lá no Advogado em Família, que é o meu perfil no Instagram, dando dicas sobre a rotina profissional de uma maneira leve, enfim, trazendo conhecimento para quem quer atuar nessa área tão linda e humana que é o direito de família. Doutora Camila, muito obrigado por sua manifestação. Eu tenho umas mensagens aqui, antes de finalizar, antes de agradecer a presença da doutora Sara, antes de agradecer a presença do professor Conrado. Tem umas mensagens aqui que eu gostaria de ler, e aí que eu achei bastante bacana. Carolina Gaspar disse o seguinte: grandes nomes para esse painel de família, parabéns. Cíntia Santos de Lima Almeida fala: tema maravilhoso. Aí Laís Santos Vasconcelos diz: chora paixão. Noel Maraújo de Souza fala: musical, amei a analogia. E Ingrid Cardoso de Lima fala: excelente explanação. Então, eu acho que isso corrobora em dizer que palestra agradável, que tarde maravilhosa, que painel fantástico esse proposto aqui com a presença da senhora, doutora Sara e professor Conrado. E eu queria agradecer e finalizar pedindo as considerações finais para a gente poder encerrar o nosso painel, esse painel aqui. Doutora Sara, muito obrigado por sua presença mais uma vez. Vou lhe importunar com outros exemplos brevemente, tenha certeza disso. Muito obrigado por ter vindo e parabéns pela administração, pela sua gestão enquanto presidente da Jovem Advocacia na Bahia. Parabéns mesmo. Obrigada a todos e a todas que acompanharam. Agradecer ao professor Conrado, que aceitou nosso convite mais uma vez para estar aqui no Congresso da Jovem Advocacia. Agradecer a minha cunhada querida, a advogada familista Camila Mazera, que vai fazer uma jornada e tanto. Dizer a ela que é muito bom poder trocar figurinhas do direito das famílias. Isso é importante, Gana, é muito importante. E dizer da minha alegria de estar com esse evento com mais de 6.300 inscritos. Quem estiver acompanhando, amanhã a gente tem palestra o dia todo, a gente tem mais painel hoje, então não percam, continuem acompanhando, continuem assistindo, continuem fazendo parte desse movimento de fortalecimento da Jovem Advocacia. Por favor, suas considerações finais, doutora. Gostaria só de agradecer mais uma vez o convite, é uma honra estar mais uma vez aqui com vocês. Queria que fosse presencial, mas em breve estaremos todos juntos. Dizer que o início da advocacia, a jovem advocacia, está cada vez mais presente, tá, no cenário profissional, no contexto profissional. Não tenham medo dos desafios. E como uma frase que eu vi ontem, né? A coragem não é a ausência de medo.
Então, sejam corajosos, apesar do medo, sigam em frente, busquem ajuda quando necessário, façam parcerias, estejam sempre falando, né, estejam sempre sendo vistos, porque só assim a gente, de fato, engrandece. Tá? E eu continuo aqui à disposição no que for preciso e necessário para ajudar vocês. Bom, sendo assim, a gente continua aqui ao 2º Congresso Online da Jovem Advocacia Baiana. Esse tema agora de tarde foi muito fantástico mesmo, e aí o importante sempre ressaltar, e aí que vale como forma que famílias X fazem, famílias nascem. Aqui vocês tiveram a oportunidade, inclusive, de entender o nascimento de uma nova família nessa relação, doutora Camila aqui. Doutora Sara, muito obrigado por sua presença. Vamos fazer o seguinte, vamos ver, deixa eu ver algumas outras manifestações que eu tenho aqui, de pessoas que estão falando. As nossas faculdades, FTC, Católica, UNEB, tem mais aí, produção, para a gente poder falar? Para eu poder falar aqui as faculdades que estão conosco aqui, e os alunos e os jovens advogados que estão presentes. Lembrando sempre que você pode participar, você pode mandar sua manifestação, mande sua faculdade, diga de onde você está falando, ou melhor, de onde você está teclando, de que lugar do Brasil você está, para a gente poder falar aqui, manifestar aqui o seu texto conosco aqui. Importante é que você participe. O 2º Congresso Online da Jovem Advocacia Baiana é feito de uma forma que haja online a participação também do nosso ouvinte, do nosso telespectador, que é você. Olha, no próximo painel nós vamos falar sobre as novas perspectivas dos direitos... Desculpe, eu errei. No próximo painel, deixa eu botar aqui, nós vamos falar sobre a luta contra o feminicídio, caminho de proteção às mulheres, e eu tenho como participante doutora Daniela Borges, doutora Luciana Silva e Lopes, doutora Luciana Silva e Mariana Lopes, perfeito. Os caminhos, luta contra o feminicídio, os caminhos de proteção às mulheres. Vamos dar só um tempo para a gente poder voltar, produção? A gente vai rapidinho aqui e já volta daqui a pouco, então. A gente vai 1 minuto, a gente vai fechar a tela e a gente volta 1 minuto aqui com o 2º Congresso Online da Jovem Advocacia Baiana.